Você tá vendo gravado, né? Esse é o primeiro dia do Momento Eu Bem Me Quero. O tema dessa segunda temporada é os estragos do divórcio. Fica comigo até o final, que eu tenho uma palavra muito incrível pro seu coração. Deixa eu me organizar. Vamos aguardar o Instagram notificar. Deixa eu colocar aqui, superando. Os estragos do divórcio. Momento bem me quero. Momento eu. Bom dia. Momento eu bem me quero. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu convidar algumas pessoas para nossa live. Live às 6 da manhã tem que ter coragem, né? Muito cedo, mas é sobre isso. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, esse é o projeto Eu Bem Me Quero, a segunda temporada desse projeto. Primeira temporada, bom dia, seja bem-vinda. Falei que fazer live 6 da manhã é desafiador, né? O pessoal acordar cedo. Até o pessoal acordar, acostumar, voltar, né, à rotina das lives de 6 horas da manhã. Demora um pouco assim. Por isso que eu conto com vocês, né? Quem vai chegando, vai espalhando para mais, né? Falar que nem Raquel Lima, vai espalhando para mais 100 pessoas. Vai convidando outras pessoas, né? Porque live às 6 da manhã é um pouco desafiador mesmo. Então, vocês que estão chegando, vocês vão espalhando, né? Vão comentando com as pessoas, vão espalhando cada vez mais. Nath, seja bem-vinda. Bárbara, seja bem-vinda. Lília, seja bem-vinda. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Essa é a segunda temporada do projeto Eu Bem Me Quero. E o que é o projeto Eu Bem Me Quero, né? O projeto Eu Bem Me Quero, ele nasceu em dezembro, janeiro do ano passado, aonde eu comecei o meu processo pessoal de resgate de mim mesma, né? Eu me separei no ano de 2021, definitivamente. Eu já tinha me separado várias vezes. Quem comprou meu livro leu um pouco da história. Eu já tinha me separado assim inúmeras vezes, né? Só que no ano de janeiro, no mês de janeiro, no ano de 2021, eu me separei definitivamente e eu comecei um processo ali de desintoxicação. Porque o casamento tóxico, ele é muito destrutivo. Ele é muito destrutivo, o casamento, quando ele é... A relação, quando ela é tóxica, ela não é só casamento, todas as relações no geral. Deixa eu só abaixar aqui um pouco. A imagem tá boa e o som tá bom? Eu disparei a falar, nem perguntei se tá bom. Então, o intuito desse projeto é... Deixa eu colocar minha cola pro lado de cá, deixa eu ver se fica melhor. Fica melhor pro lado de cá. Então, o intuito desse projeto é ajudar você, que assim como eu, né, teve feridas emocionais, feridas causadas pelo divórcio, pela separação. E eu costumo dizer que a gente só tem entendimento das feridas quando a gente para poder olhar. Ao longo desses dias, né, ao longo dessas conversas, vocês vão entendendo sobre o que eu tô falando. Essas lives vão ficar salvas, vai ficar gravada só até um certo horário, porque mais pra frente vocês vão entender. Eu tô querendo criar
uma comunidade, e essas aulas, essas lives, esses encontros, eles vão fazer parte dessa comunidade. Então eu não pretendo deixar gravado assim para sempre aqui. Deixa gravado até um certo horário, porque como começou hoje, algumas pessoas ainda não sabem, né? Algumas pessoas, eu postei, eu acho que sexta-feira, se eu não me engano. Então, se tem pessoas que fazem detox digital, elas começam na sexta-feira, só voltam na segunda. Tem gente que ainda não sabe. Vou deixar gravada por um tempo. Bom, recados dados. Vamos começar. Primeiro tema que eu quero conversar com vocês é: um casamento, ele não acaba da noite pro dia. Ok. Beleza. Bom, um casamento, ele não acaba da noite pro dia. E tudo que eu for falar com vocês aqui, tudo que a gente for conversar, eu vou trazer a minha história como experiência, tá? Eu comecei... Eu conheci o meu ex-marido em 2013, mas a gente só se casou em 2015. Só que em 2013, os problemas já tinham começado. Mas o que acontece? Quando a gente não tem autoconhecimento, quando somos mulheres e homens que não temos autoconhecimento, e dependendo do que acontece na nossa infância, né, a gente vai carregar com a gente. No meu caso, foi rejeição. Eu carreguei muitas dores de rejeição. Então, toda vez que eu via alguém predisposto a me amar, eu aceitava sem julgar comportamento, sem julgar conduta, sem julgar absolutamente nada. Eu virava literalmente um pedaço de carne pronto para ser consumido. E só. Por quê? Porque eu tinha muito medo de ficar questionando e não ser amada. Então, com esse comportamento, eu entrei para essa relação no ano de 2013. E o que acontece? Quando eu já estava inserida nessa relação, ela foi acontecendo, os problemas também foram acontecendo, os problemas foram crescendo. E quando chegou o fim, 2021, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Olha quantos anos se passaram até que eu tomasse a decisão do rompimento. Então, e essa decisão do rompimento, ela só aconteceu porque muitas coisas aconteceram dentro desses anos que levaram para essa decisão. Porque se eu não tivesse despertado, se eu não tivesse acordado, se o Senhor não tivesse tido misericórdia da minha vida, talvez eu estivesse lá dentro até hoje. Porque pessoas, quando elas não têm a mente saudável, elas se colocam dentro de relações e elas vão se destruindo ali. Elas vão acabando uma com a outra dentro dessa relação. Então, quando acontece o rompimento, né? Não é da noite pro dia. Alguém abre mão. Alguém que já não tá aguentando mais sofrer, abre mão. Hoje em dia, né? A cultura de hoje, ela tá um pouco diferente. Hoje, com a facilidade das coisas, as pessoas, elas casam e descasam com muita facilidade. Toda a visão que eu vou trazer para você aqui é uma visão que faz paralelo com o período que eu vivi fora do cristianismo, porque hoje eu sou uma mulher cristã. E tudo que eu for trazer para você, ele vai ter dois prismas. Ele vai ter duas visões. Uma visão fora, sem Jesus, e uma visão com Jesus, tá? Essas duas visões vai ter para você. Então, hoje,
Muitas pessoas casam, igual o meu casamento mesmo, no papel, durou pouquíssimo tempo. Eu me divorciei muito rápido. E não tive dificuldade nenhuma com esse divórcio. Só que aí depois que a gente se separou, a gente resolveu retomar o casamento. A gente resolveu retomar o casamento e fiquei ainda mais um tempo ali dentro dessa relação. Eu detesto o roteiro, não sei pra que eu faço, porque eu fico assim, eu fico querendo fluir fora do roteiro, mas aí eu tenho um roteiro, aí eu fico olhando pra cá, olhando pro roteiro. Deixa eu dar uma olhada nesse roteiro, porque eu não sei pra que eu faço roteiro, nunca sigo. Fica tão lindo o roteiro, mas eu não gosto. Os problemas vão começando quando... Ah, tá. Ok. Então, eu vou começar... O roteiro é importante, né? Porque o roteiro, ele traz a essência do que eu pensei para esse primeiro dia. Quando que os problemas começaram? Quando a motivação, ela tá errada. A motivação, quando ela começa errada, a tendência à destruição é muito grande. Então, por que que eu me casei? Eu fiquei com esse... A gente se conheceu, ficou junto e tudo mais, mas tinha o vou provar que eu posso fazer, vou provar que eu consigo fazer. Quando a motivação ela começa errada, os problemas lá na frente, eles desenvolvem muito rápido, porque a motivação ela já começa errada. Por que que as dores... Ai, deixa eu tirar esse roteiro, porque eu não consigo seguir esse roteiro mesmo. Deixa eu tirar esse roteiro daqui. Por que que acontece feridas nos nossos relacionamentos? Acontece ferida no nosso relacionamento porque a gente projeta no outro uma expectativa que ele cumpra e supra as nossas necessidades. Ele cumpra e supra aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente idealiza na nossa cabeça, aquilo que a gente cria na nossa cabeça. Então, quando eu era uma mulher rejeitada, eu carregava esse trauma da rejeição. Qual era a minha expectativa? Que eu fosse amada, cuidada, respeitada, que eu fosse vista. Só que o que a gente não pode esquecer que do outro lado também existe uma pessoa que também tem as suas limitações emocionais, que também tem os seus traumas de vida, as suas rejeições de vida, enfim, as suas coisas, as suas questões internas. Quando a gente está dentro de uma relação, a gente não leva em consideração essas coisas. A gente não leva em consideração que nós trazemos a nossa bagagem de trauma, dor e sofrimento, mas o outro também traz isso para dentro do relacionamento. E a gente não leva isso em consideração. Então a gente começa ali, eu machucada, ferida, começo... Oi, pastora, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda, que honra. Então, a gente vai para dentro desse relacionamento com as nossas questões emocionais sem tratar, sem cuidar. E vem uma pessoa também com as suas questões emocionais, suas feridas sem tratar. Aí vocês juntam, né, as coisas, juntam as escovas de dente, vamos lá. Junta as escovas de dente, as duas escovas sem cuidar, as duas escovas sem tratar. Se dentro da relação de vocês chegar um momento que você não está suprindo a expectativa desse parceiro e esse parceiro não está suprindo as suas expectativas, você vai querer abrir essa relação. Se a motivação que te levou para dentro desse relacionamento foi paixão, tesão, fogo,
sei lá o que pode ter levado você para dentro dessa relação, você vai querer abrir. Diferente do comportamento cristão. Eu falei para vocês que eu vou trazer duas visões sempre. A minha visão que eu tinha quando eu estava fora da igreja, no mundo, e a visão que eu tenho hoje. Por quê? Relações, elas precisam ser funcionais. Hoje eu tenho essa visão. Hoje eu tenho essa visão. A decisão mais importante depois de aceitar Jesus é com quem eu vou me casar. Porque eu penso em reconstruir a minha vida. Eu penso em refazer a minha vida, né? Então, hoje eu tenho essa visão. Só que aí, vamos conversar sobre o que aconteceu antes, o que aconteceu comigo lá fora, né? Eu fiquei dentro desse relacionamento. Eu fiquei ali dentro, querendo ser amada, suprida, querendo ser cuidada, sem levar em consideração que o outro também tinha muitos problemas, muitos traumas de infância, sem levar em consideração nada da vida do outro, querendo me ame, cuida de mim, olha pra mim, fica comigo. E os problemas começaram, as traições, porque eu tenho uma personalidade, hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, mas eu tenho uma personalidade fortíssima. Eu sou uma mulher de decisão, de opinião. Imagina isso lá fora, sem autoconhecimento, sem Jesus, sem nada. Eu era uma bomba. Então, eu estava dentro dessa relação, né? E queria que a pessoa, queria que ele fizesse do meu jeito, da forma como eu achava que era o certo. Então eu fazia o quê? Eu ficava tentando mudá-lo. Mas mudar não de uma forma construtiva. Eu criando, idealizando na minha cabeça um tipo de relacionamento que eu queria. Um tipo de pessoa que eu achava que era o que ele tinha que ser. Só que não funcionou. Porque eu colocava na mão e queria apertar, começou a fugir pelos dedos. Aí começou as traições, os desrespeitos, as feridas emocionais, os atritos emocionais começaram, porque era um casamento que tinha total falta de respeito, total falta de compreensão. E por que a gente se fere? Porque a gente não olha para isso. Quando a gente vai entrar num relacionamento, dependendo, né? Dependendo do grau de coisas, de carga que você, de bagagem que você traz, você não olha para isso. Porque se é uma mulher que está desesperada por uma relação, ela não olha para isso. Se é um homem que está desesperado por uma relação, ele não vai olhar para isso. Se ela tiver um corpo bonito, né? Peito, bunda, corpo, barriga, tudo muito bonito, ele não vai olhar para isso, porque o homem é muito visual. Ele não vai olhar para as feridas que essa mulher carrega, para os traumas que essa mulher carrega. Ele não vai olhar para essa mulher num todo antes de entrar para essa relação. E é por isso que a gente se fere. Porque a gente precisa olhar para isso. Quando a gente vai se envolver com uma pessoa, a gente precisa entender quais são as motivações que estão levando a gente para dentro desse relacionamento, para evitar feridas maiores depois. Beleza, Ju, eu fui para dentro do relacionamento, eu não olhei para isso, eu me machuquei, eu me feri, foi terrível, foi ruim, tô machucado, o que eu faço? Em 2021, quando eu me converti, eu comecei num processo de tratamento. E como que durou o meu processo de tratamento? O meu processo de tratamento, ele foi oração, jejum, ele foi o cuidar de mim.
o pedir para o Senhor, trate as minhas feridas emocionais. O olhar para isso. Porque a pior coisa que você pode fazer é sair de uma relação e já se meter em outra. É terrível isso. Um amor vai curar o outro, vai dar mais merda ainda. Vai dar mais ferida ainda. Então, quando você sai de uma relação, né, você olha de fora para tudo que aconteceu. Começa a olhar e entender o que aconteceu. Eu fui traída, eu fui machucada, eu fui desrespeitada. Mas por quê? Por que eu fiquei tanto tempo dentro dessa relação? Por que eu fiquei tanto tempo dentro de algo que era ruim? O que me alimentava ali dentro? A gente precisa olhar para isso. Por quê? As pessoas que estavam à minha volta, elas falavam assim: a sua relação ela não é saudável. Seu casamento não é saudável. Porque qual que era a rotina do casamento? Trai, descobre, quebra tudo, inclusive um ao outro, depois retoma o casamento. Como é que é isso? Tem algo errado aí. E era um comportamento que sempre acontecia. Então, com o tempo, eu comecei a ser excluída das festas. Os amigos não chamavam mais para estar em alguns ambientes, porque era um casal que podia dar problema ou não. Então, quando eu saí disso, eu fui olhar para isso. E como que foi que eu saí disso? Como que você consegue sair de uma situação de dor de uma forma, não de uma forma rápida, mas de uma forma eficaz? Como que você consegue? A dependência emocional é uma doença e precisa ser curada, assim como um dependente químico, A dependência, ela é um trauma. Assim como a rejeição, assim como a ansiedade, a dependência ela é um trauma que precisa ser curado. O solo da nossa vida é a infância. É na infância que você é preparado para a vida. Não pense que você, quando você sai da juventude, né, para a vida adulta, que fala, não, agora estou me preparando para o mundo. Não. A sua infância é o solo da sua vida inteira. Se você foi uma criança machucada, abusada, ferida, rejeitada, você vai levar para a sua vida isso até que você se cure. Você vai levar para os seus relacionamentos, você vai levar para tudo isso até que você se cure. Então, como que você sai, né, dessa condição? Como que você sai dessa condição? Eu comecei a fazer terapia, mas como que eu tive acesso a isso, né? Porque eu era uma mulher que eu não conhecia nada dessas coisas, autoconhecimento. Hoje se fala muito, pós-pandemia ficou muito comum falar sobre autoconhecimento, mas em 2016, 2017 não era comum, que foi quando eu tive acesso. Em uma das minhas separações, eu estava arrumando a mudança, né? E eu fui ver alguns e-mails. E eu vi um e-mail sobre física quântica no meu e-mail. E eu falei, mas o que é isso, física quântica? Eu não sabia nem o que era. Aí eu entrei para poder ver o que era. Falava sobre reprogramação neurolinguística, sobre reprogramação mental, sobre
Quando eu li a palavra cure suas feridas, eu não quis nem saber como é que era. Eu fui atrás daquilo ali. Eu fui atrás daquilo ali. Quando falou a palavra feridas, eu fui atrás daquilo ali. Porque eu entendia que ferida era machucado, era dor, alguma coisa que estava doendo, eu fui atrás. O Senhor teve misericórdia da minha vida. Bárbara falou, eu me converti graças a Deus e hoje faço terapia. Pois é. O Senhor teve misericórdia da minha vida, porque eu era do candomblé. Então, ele não teria acesso a mim. Crente, cristão, não tinha acesso a mim. Deus cuida da gente. Deus cuida da gente de uma forma que hoje, quando eu olho para trás e eu olho para o meu histórico de vida, ele sempre esteve ali. Num detalhe ou outro, numa coisa ou outra, de um jeito ou de outro, ele sempre esteve ali. Então, esse e-mail que eu achei, ele teve misericórdia da minha vida. Porque era uma relação aonde ela era destrutiva. Ela era destrutiva. Por que as pessoas matam umas às outras? Por que existe tanto feminicídio? Porque as pessoas, elas não sabem conduzir as suas emoções. Elas não sabem conduzir as suas emoções. Quem leu o meu livro, tem uma parte no livro que eu falo que eu cheguei num ponto de dor tão grande que eu tinha consciência que matar eu não podia. Mas como eu era do candomblé na época, algum trabalho eu podia fazer para neutralizar alguma coisa, alguma coisa eu podia fazer. E eu continuei, né, lendo aquele e-mail, e eu comecei a ficar muito curiosa sobre os estudos da mente. Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, até então, sem Jesus, não o conhecia ainda, eu comecei a entender que o que eu vivia não era normal. Eu comecei a entender que tinha muito desajuste dentro da minha relação. Eu comecei a me questionar por que eu estou aceitando isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou me permitindo a isso? Eu comecei a fazer muitos questionamentos. E esses questionamentos, eles só aconteceram por causa do autoconhecimento. Porque quem está numa relação destrutiva, se ela não é uma pessoa com inteligência emocional, ela vai se manter ali dentro, se destruindo, sem se perguntar por que eu preciso disso. Por que eu me mantenho aqui dentro? Entende? Ela não se questiona. Então, quando eu comecei a olhar para dentro, eu comecei a me questionar. Quando eu comecei a olhar para dentro, eu comecei a fazer muitos questionamentos. Muitos questionamentos. Eu fui morar num lugar de comunidade. Eu estava com uma pessoa que eu olhava e era completamente diferente de mim. Eu aceitei estar embaixo de vários homens por medo de ser rejeitada. Eu fiquei com pessoas culturalmente falando diferentes, muitas vezes inferior, para não ser rejeitada, para não viver na pele a rejeição. Então, quando eu comecei a olhar para dentro, que eu comecei a buscar dentro aonde estava o buraco, aonde está o buraco? O buraco estava no abuso sexual infantil, o abuso estava no abuso de padrasto,
O abuso estava ali. O buraco, eu comecei a encontrar os buracos. Porque quando eu cresci, eu entendi que a brincadeira que o meu padrasto tinha de esfregar o rosto, né, no meu peito, aquilo era um abuso. Aquilo não era uma brincadeira. Aquilo era um abuso. Então, quando eu fui resgatando isso, eu fui cavando lá dentro e parei de olhar para fora, comecei a olhar para dentro e entender o que tinha aqui dentro. Eu comecei a ver tudo esburacado. Porque quando você olha para fora, o que você faz? Você bebe demais, você come demais, você transa com todo mundo, você não tem freio, você compra demais. Você fica completamente descontrolada. Porque você quer saciar o buraco, que você não sabe aonde está o buraco. Você começa a pegar coisas de fora para preencher esse buraco. Então, essas feridas, Ju, minha relação acabou. Você tem que olhar para dentro, você não tem que olhar para fora. Ah, mas ele me traiu, ele me machucou. Não interessa o que ele fez com você ou o que ela fez com você. Não importa. O outro agora, nesse momento, não importa. De quem é a culpa, não importa. E eu vou ser bem sincera, eu vou falar bem rasgado, a culpa é sua. Não, mas ele que me... A culpa é sua. Sabe por quê? Porque você vive o que você merece. Você, nesse exato momento, está vivendo o que você merece. Você está vivendo aquilo que a sua mentalidade te deu. E é duro essa palavra, mas ela é real. Você vive o que você merece. Ninguém obrigou você a entrar nessa relação. Ninguém obrigou você. Ah, mas a pessoa não veio com estrela na testa. Mas os sinais já estavam ali. Você que não viu. Você que ignorou os sinais. Querendo ser amada. Querendo ser amado. Então agora não importa quem é o culpado. Agora você precisa cuidar de você. Você precisa olhar para dentro para poder encontrar aonde estão os buracos. Para poder cuidar desses buracos. Porque existe. Porque quando você tá com tudo lá dentro curado, bonitinho, você vai olhar para fora e você vai avaliar o relacionamento que você vai entrar. Sabe por quê? Hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu olho para algumas pessoas assim, alguns caras, né? Eu olho para alguns caras assim e meu olho não brilha com a facilidade que brilhava. E por que isso acontece? Porque como tá curado dentro, a régua sobe. A régua de critérios, tipo de caráter, como da onde vem, quem que é, o que faz, como é. Então, somente a estética eu olho e viro de volta. Antes, eu olhava apenas para a estética e falava assim: quero esse cara, vou ficar com esse cara. Porque é assim que funciona lá fora. E eu não sei se vocês que estão aqui, todos que estão aqui são cristãos, mas no mundo é assim. No mundo você vai para uma balada, os homens estão ali, as mulheres como um cardápio, você escolhe quem você quer comer, quem você quer levar. É assim que acontece no mundo. Então, se eu quero curar as feridas que eu adquiri na separação, eu não posso me enfiar numa outra relação. Não posso me enfiar numa outra relação. E eu sugiro que você peça ajuda ao Senhor. Faça terapia, mas peça ajuda ao Senhor. Quando Jesus entrou na minha vida, no ano de 2021, eu
vinha de um processo de autocuidado, né? Porque nós mulheres, a gente vai se deixando, quando a dor tá muito forte, a gente tem a tendência de se largar de lado. Então a gente tem tendência de largar a unha, largar a sobrancelha, largar o cabelo, largar o corpo, se largar pra lá. Só que eu quero... É exatamente assim que eu era também. Pois é. Sim, ignorei os sinais. A gente ignora os sinais. Na iminência de ser amada, a gente ignora os sinais. Só que como que eu faço, Juliana? Eu olho pra dentro. Eu curo dentro para quando algo de fora chegar, eu conseguir avaliar. E isso a gente vai falar mais pra frente, tá? Nos próximos encontros a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai passar bem esse terreno da dor. Hoje a gente vai passar bem esse terreno da dor para que você comece a entender. Fiz merda? Fiz. Como que eu saio disso agora? Porque se fosse bom, você não estaria aqui comigo. Se fosse bom, você estaria casado e casada. Então fez merda. Ok. Como que eu faço agora? Tô toda machucada. Como é que eu faço agora? Porque Jesus, quando entrou na minha vida em 2021, eu vinha de um processo de cuidar de mim. Eu já tinha voltado a cuidar do meu corpo, cuidar do meu cabelo. E muitas pessoas falam assim: ah, mas por que não fez isso antes? Por que as mulheres não fazem isso antes? Vocês já se perguntaram? Quando a pessoa separa, né, e ela começa a se cuidar. E as pessoas falam assim: mas por que não fez isso antes? Porque antes a condição de dor que ela estava era tão grande que ela não tinha entendimento que dentro da relação, mesmo na dor, ela poderia se amar e se cuidar. Então parece que ela começou a se cuidar porque separou. Não. Ela começou a se cuidar sim porque separou. Mas é porque ela voltou a respirar. Então, não pense que agora que a separação, ah, mas separar foi a melhor coisa que eu fiz. Não pense assim. Não pense assim. Tenha respeito pelo que você viveu. Respeite o que você viveu. Olha para essa relação com respeito. Porque ela te ensinou muita coisa. Essa relação te ensinou muita coisa. Então não bata no peito. Ah, porque eu estou melhor agora. Que isso? Não bata, não tenha orgulho de falar de divórcio. Não fale de divórcio com orgulho. Porque a base do que Deus criou foi a família. E eu não estou dizendo aqui que você tem que se manter num casamento a qualquer custo. Tô apanhando, você tem que ir na delegacia e denunciar. Você não tem que estar dentro de uma relação a qualquer custo. Só que se aconteceu o divórcio, a gente está aqui agora para juntas eu te falar o que eu fiz, que funcionou para mim e pode ser que funcione para você. E ontem eu estava sentada, eu tenho uma cadeira que eu amo, que eu gosto de sentar nessa cadeira para poder ficar olhando para o céu e conversando com o Senhor. Ontem eu estava repassando o meu relacionamento. Eu fiz isso 2 vezes essa semana, quando eu tive que reescrever o livro, né?
E ontem, quando eu tive que entender, quem bate no peito com orgulho para falar de divórcio precisa olhar para entender o que é família. É muito triste quando uma família se desfaz. É muito triste quando uma relação se desfaz. Então não olhe para isso com prazer. Não bata no peito e fala, eu vou, tudo novo agora. Começo e recomeço são duas palavras que parecem a mesma coisa, mas não são. Começo vem fresquinho. Começo é tudo novo, é novidade, é delicinha, maravilha, não sei como é que é, ai que gostoso. Recomeço traz carga de dor. Recomeço traz bagagem de ferida, de choro, de lágrima. Então, uma pessoa que bate no peito para falar, vou recomeçar, com um sorriso largo, ela não entendeu ainda o término. Porque você precisa olhar para o que acabou com respeito e entender por que acabou. Entenda por que acabou. Você pode recomeçar? Vamos recomeçar, com certeza. Só que a gente precisa olhar com respeito para tudo. Porque se não fosse o relacionamento que eu vivi, se não fosse a pessoa que passou pela minha vida, eu não seria essa pessoa que está aqui agora falando para você que eu posso te ajudar a superar suas feridas emocionais causadas pelo divórcio. Se não fosse tudo que eu vivi, se não fosse toda a experiência que eu tive, eu não poderia estar aqui agora falando para você que é possível superar feridas do divórcio. Que é possível você cuidar de você e viver mesmo em meio à dor. Porque essa ferida que está aberta, a intenção é que ela vire uma cicatriz. Para toda vez que você olhar, você entender como que você conseguiu aquela marca. Mas ela não dói mais. Entende? E é isso. Então, quando Jesus entrou em 2021, eu vinha nesse processo, né? De me cuidar, de estar entendendo ali. Mas eu não tinha olhado para feridas. Que foi o que ele fez quando ele chegou. Quando Jesus chegou, meu ex-marido ainda era meu inimigo. Quando Jesus chegou, eu ainda estava muito machucada com tudo que aconteceu. E perceba, seu ex-marido, sua ex-mulher, não é o seu inimigo. Não é. Se você ler o meu livro, O Inimigo por Trás das Cortinas, você vai entender muita coisa. Satanás, ele fica por trás das cortinas de forma sorrateira para que ele não seja percebido por ninguém. Se ele encontrar uma porta aberta, ele vai entrar. Então, se você é uma pessoa que tem um caráter ruim e Satanás entender que ele pode usar você, ele vai potencializar o seu caráter ruim. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, ele manda pessoas. Mas o diabo, quando quer destruir uma pessoa, ele também manda pessoas. Pessoas podem ser bênção ou maldição na nossa vida. Então a gente precisa entender. Ok? Bom, vamos começar a se encaminhar para finalizar. Eu quero deixar para você algo muito específico para hoje. Ju, que eu faço hoje? Hoje, como resumo do nosso primeiro dia, olhe para o que aconteceu.
olhe para o que aconteceu. Como resumo do primeiro dia, olhe para o que aconteceu. Pegue um café, uma água, um chá, o que você quiser tomar. Senta e olha para o que aconteceu. Mas olha para o que aconteceu com esse olhar. Não de, ele foi culpado, ela foi culpada. Que não interessa quem foi culpado, gente. Não interessa. Culpado não interessa. Porque a culpa é sua que se enfiou nisso. Parte desse princípio. Assume pra você. Chama pra você a culpa. Para de ficar querendo arrumar culpado. Chama pra você. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela ficou sangrando por 12 longos anos. Na hora que ela ouviu falar acerca de Jesus, ela pensou, ele pode me curar. Eu tô parafraseando, né? Ele pode me curar. Mas agora é bíblico. Porque se eu tão somente tocar na sua veste, eu ficarei curada. Ela chama a responsabilidade para ela. Então, chama a responsabilidade para você do que você tá vivendo. Porque você vive o que você merece. A cabeça que você tem, a mentalidade que você tem, levou você para onde você tá. Nossa, Juliana, isso é muito duro. Mas é verdade. Olha para onde você tá. E entenda como que você se colocou aí. Hoje é o que você vai fazer isso. Você vai olhar para onde você tá. Aí começa a fazer uma acariação. Porque aonde você tá hoje? Por que seu casamento acabou? Por que você vive onde você vive? Por que você se relaciona com as pessoas que você se relaciona? Começa hoje a fazer uma acariação de tudo. Começa a olhar para isso e entender até onde a responsabilidade da sua mão está. Porque quando eu comecei a olhar, fazer a cariação, fazer esse mesmo exercício que eu te passei, eu comecei a entender que eu poderia ter feito diferente em algumas situações. Eu poderia ter feito diferente nesse ponto, comecei a olhar, nesse ponto também eu poderia ter feito diferente. Assim, assim, assim. E é assim. Você não é obrigado a plantar nada. Se você quiser viver a sua vida inteira sem plantar nada, você não é obrigado a plantar nada. Mas uma vez que você planta, você vai colher. E é princípio bíblico. Gênesis 8:20, se eu não me engano é 8:20. Deixa eu confirmar. - 8:22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver plantar, colher, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. É sua responsabilidade. A sua vida é sua responsabilidade. As suas emoções é sua responsabilidade. Se cuidar é sua responsabilidade. Por que você fica querendo transferir a responsabilidade de se fazer feliz para outra pessoa? Por que você fica querendo responsabilizar alguém pela sua felicidade? Você pode superar todas as feridas que aconteceram na sua vida, entendendo que a sua vida é sua responsabilidade. Ok? Vamos orar pra gente finalizar? Pra poder... eu tô no horário, hein? Começou 6 horas, eu tô no horário. Não estou atrasada. Vamos orar pra gente poder finalizar. Fiquem bem. Eu sei que reviver esse exercício da acariação é um exercício que dói, tá? Mas tenha água, Bíblia do seu lado. Amanhã não, hoje, se você puder,
leia Neemias. Se você puder, estude a história de Neemias. Neemias fala sobre reconstrução, sobre recomeço. Neemias fala sobre você sentar, chorar por aquilo que acabou, entender aquilo ali que acabou e se levantar e recomeçar. Não bata no peito para falar, eu vou recomeçar a minha vida, lá, 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 lá. Você vai recomeçar entendendo que a responsabilidade é sua, está na sua mão. Está na sua mão a responsabilidade pela sua vida, não está na mão de ninguém. Para de ficar querendo botar a sua vida na mão dos outros. A expectativa tem que ser em Deus, não é na mão de ninguém, tá? Vamos orar pra gente poder encerrar? Ai, gente, que bom que vocês gostaram. Eu fiquei meio assim, né? Demorou um pouco pra poder pegar no tranco, porque tem um tempo já que eu me retirei das redes sociais, assim, de live batidão de dia, né? E eu, né, demora um pouco pra poder voltar a pegar no tranco de novo, mas vai dar certo, vai dar bom. Vocês gostaram? Faz print, gente. Faz print pra poder postar nas redes sociais de vocês. Me marca. Espalha pra todo mundo. Conta pra todo mundo o que tá acontecendo nessas lives. Se você tem uma amiga que tá com a vida toda cagada também, cheia de ferida, traz ela pra cá pra gente poder juntos se ajudar. Porque uma coisa é você se juntar pra lamber a ferida, né? Outra coisa é você se juntar pra poder curar. Aqui a gente se junta pra curar. Não tem negócio de lamber ferida aqui, não. Amém? Vamos orar pra gente poder encerrar? Vamos orar. Aumentando essa musiquinha. Bebe água. Tem água aí? Bebe água. Respira. Eu quero conduzir você a uma oração com uma visualização, tá? Se chama boot mental. Ela vai ajudar o seu cérebro começar a entrar nessa nova condição, tá? Se você puder, me coloque em algum lugar. Pega o celular, coloque em algum lugar, deixa sua mão livre. Não sei se você está sentado, em pé. Mas se você puder, feche seus olhos e respira. Respira fundo. Eu quero que você visualize uma porta. Visualize uma porta. Pai, a Ti eu rendo graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, porque a partir de agora vamos dar início a uma nova jornada. Obrigada, Senhor, por nos possibilitar esse entendimento, esse desvendar de coisas, né? Esse abrir de olhos. Nesse momento, conduza todas essas pessoas ao novo de Deus. Visualiza essa porta e visualiza que tem um aparelho para você poder colocar o seu dedo. Significa que a sua digital abre a porta. Coloca a digital no aparelho. Quando a porta abrir, visualiza uma sala com as paredes todas pichadas, toda rabiscada. A sala tá toda rabiscada, tá tudo rabiscado. Visualiza que tá tudo rabiscado, um monte de quadro no chão, tudo sujo, as paredes estão todas sujas. Visualiza. Só que nesse momento que você tá de frente para essa parede, para essa sala, com essas paredes todas sujas, você vê entrando por um corredor, uma pessoa tá vindo. Você consegue identificar que Jesus está chegando? Ele está chegando com tinta, pincéis, rolo,
para te ajudar a limpar essa parede. Ele chega, te abraça e você começa a falar com ele como que essa parede ficou assim, como que essa sala chegou a essa situação, toda suja, com os quadros todos pelo chão. Começa a contar para ele como que você chegou até essa situação que está agora essa sala. E vocês montam o equipamento de pintura e ele começa a te ajudar a pintar essa sala. E vocês começam a pintar, organizar os quadros na parede novamente, limpar tudo. Perceba que existe uma cobertura para toda essa sujeira. Existe algo novo. Você pode dar um novo sentido para tudo isso. Você pode dar uma nova arrumação para tudo isso. E você começa a visualizar que a sala vai ganhando outra vida. Os quadros na parede, a sala já pintada. À sua esquerda existe um outro corredor. Visualiza esse corredor cheio de margaridas, um jardim. Vai andando com ele para esse jardim. No meio do jardim tem um banco. Senta nesse banco com ele. Começa a visualizar como que você chegou aonde você está. Começa a contar para ele como é que você chegou aí. Como que você chegou aonde você está. Ele te abraça. Sente a mão dele te abraçar. Sente o renovo chegar. A esperança de continuar a chegar. Senhor, nesse momento eu quero te apresentar todas as pessoas que estão nessa live, todas as pessoas que vão assistir essa live gravada. Pai, eu peço que o Senhor derrame sobre as nossas sinapses neurais, sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, o bálsamo de cura, o bálsamo de entendimento, a unção de renovo sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro a Ti. O Senhor é capaz de nos conduzir para o recomeço, porque o Senhor Jesus é um Deus de renovo, é um Deus de novas coisas, é um Deus de novo caminho. Espírito Santo, conduz as nossas vidas ao novo, conduz as nossas vidas, Senhor, ao novo. Sinta essa paz desse jardim. Agora você vai se levantar desse banco, vai passar pelo corredor das margaridas, vai passar pela sala e vai ver a sala branca, arrumada, com os quadros na parede, vai pegar na maçaneta, vai abrir a porta e vai voltar para cá. Abre os seus olhos. Eu quero falar algo muito importante com você. É possível recomeçar. É possível ter uma nova vida. É possível curar as feridas de dor. É possível. O Senhor é o único que pode suprir esse buraco que ficou em você com a separação. Ele é o único. Ao longo desse dia, toda vez que você quiser se encontrar com Jesus de novo, você pode fechar os seus olhos e voltar nesse jardim. Esse jardim marca um novo recomeço da sua história.
todas as vezes ao longo do seu dia que você sentir que pesou, que você sentir que precisa de um momento só você, vai para esse jardim. Vai para esse jardim, porque esse jardim é o jardim da sua alma. Ju, minha parede estava muito bagunçada, meu jardim, não consegui visualizar. Tá tudo bem. Dependendo de como você estiver, no início é assim mesmo. No início é assim. Dependendo de como você estiver, o início é difícil. A mente, os pensamentos, é difícil. Eu sei que é. Até hoje eu tenho que ficar reconstruindo pensamentos. É importante que você não deixe a sua mente vazia. É importante que você cuide da saúde do que você pensa. Se observa. Não vive a moda Zeca, não deixa a vida me levar. Se observe. Amém? Se observe. Tá? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu dia. Que você tenha um dia extraordinário. Que você se ame, que você se cuide mesmo. Eu vejo você amanhã, 6 horas da manhã. Compartilhe essa live com mais pessoas. Convide outras pessoas. Eu vou deixar nos stories o link do meu canal do Telegram. Porque quando eu saí, né, em processo de libertação e cura, eu acabei com todos os canais de atendimento e cuidado que eu tinha. Então, eu não vou criar um novo canal. Eu tenho o meu canal do Telegram, que eu vou deixar o link nos stories, que se você quiser ficar mais próximo de mim, o canal é aberto, lá você pode falar comigo diretamente, a gente pode conversar e a gente pode caminhar mais próxima. Amém? Deus abençoe sua vida. Um beijo, seguimos caminhando juntas, vejo você amanhã de manhã.